Página de abertura. Do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 151. Título: Ressuscitará. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. João 11:23. Há muitos séculos, as escolas religiosas do cristianismo revestiram o fenômeno da morte de paisagens deprimentes. Padres que assumem atitudes hieráticas, ministros que comentam as flagelações do inferno, catafalcos negros e panos de luto. Que poderia criar tudo isso, senão o pavor instintivo e o constrangimento obrigatório? Ninguém nega o sofrimento da separação, espírito algum se furtará ao plantio da saudade no jardim interior. O próprio Cristo emocionou-se junto ao sepulcro de Lázaro. Entretanto, a comoção do celeste amigo edificava-se na esperança, acordando a fé viva nos companheiros que o ouviam. A promessa dele ao carinho fraternal de Marta é bastante significativa. Teu irmão há de ressuscitar, asseverou o mestre. Daí a instante, Lázaro era restituído à experiência terrestre, surpreendendo os observadores do inesperado acontecimento. Gesto que se transformou em vigoroso símbolo. Sabemos hoje que o Senhor nos reergue em toda parte, nas esferas variadas da vida. A ressurreição vitoriosa e sublime nas zonas carnais e nos círculos diferentes que se dilatam ao infinito. O espírito mais ensombrado no sepulcro do mal e o coração mais duro são arrancados das trevas psíquicas para a luz da vida eterna. O Senhor não se sensibilizou tão somente por Lázaro, amigo divino. A sua mão carinhosa se estende a nós todos. Reponhamos a morte em seu lugar de processo renovador e enchei-vos de confiança no futuro, multiplicando as sementeiras de afeições e serviços santificantes. Quando perderdes temporariamente a companhia direta de um ente amado, recordai as palavras do Cristo. Aquela reduzida família de Betânia é a miniatura da imensa família da humanidade. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, meus irmãos e minhas irmãs do Grupo Espírita Francisco de Assis. Aqui quem vos fala é Jorge Coelho e nós estamos aqui no dia de domingo, no dia 12 de setembro, dando continuidade a esse esforço do Grupo Espírita Francisco de Assis em estudar as obras básicas da doutrina espírita pelo modo remoto, enquanto ainda se impõe a necessidade de evitarmos a aglomeração. Então, nós vamos hoje, dando continuidade a esse esforço, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11º, cujo título é Amar ao Próximo como a si mesmo. E nós vamos estudar 3 mensagens, que são os itens 11 a 13, e que estão incluídas nas instruções
dos espíritos. E nós vamos começar com o espírito de Emmanuel, que escreveu a mensagem de número 11. As 3 mensagens, a rigor, elas giram em torno do mesmo tema, a questão envolvendo o egoísmo e o orgulho como empecilhos, dificuldades ao exercício da caridade. Cada espírito comunicante, é lógico, são individualidades que, mesmo discorrendo sobre o mesmo tema, o fazem de acordo com o seu jeito, né? Fazem de acordo com o seu modo, de acordo com o seu estilo. Mas, na essência, as 3 mensagens tocam nos mesmos pontos fundamentais. E é preciso que a gente ressalve aqui que, quando os espíritos estão, todos 3 estão falando de caridade, quando nós estamos falando aqui de caridade, nós estamos falando de caridade, a caridade que é recomendada pela doutrina espírita, que é uma caridade ampla e restrita, e que não se resume, não se restringe a questões materiais, a questões amoedadas, né? ao que nós poderíamos comparar, ou que se aproxima da esmola, que muitas vezes, né, humilha e identifica quem o recebe. Mas aquela caridade ampla, que pode até passar também pelos recursos materiais, mas tomando todos os cuidados para que esses recursos não humilhem a quem recebe. Mas também da caridade moral, da caridade fraternal, né? de acolhimento ao próximo, de não só oferecer um recurso material, a comida, a roupa, o dinheiro, mas de, num gesto clássico que exemplifica melhor isso, oferecer a mão, estender a mão ao outro. Porque, às vezes, é fácil você passar uma nota para a pessoa em que você segura num extremo da nota e a pessoa que recebe segura no outro extremo. Mas as pessoas não têm contato entre si. Quando você fala do gesto de estender a mão, você está falando do toque, de se aproximar, de estar junto daquela criatura. Então, quando se está falando de caridade aqui, está se falando dessa caridade com essa amplitude. Vamos, então, começar pela mensagem de Emmanuel, que foi escrita em Paris no ano de 1861, essa mensagem de Emmanuel. E Emmanuel começa de uma maneira assim bastante, vamos dizer, peremptória, né? Emmanuel começa comparando o egoísmo a uma chaga da humanidade, e que essa chaga precisa ser erradicada, precisa desaparecer da Terra, porque essa chaga é um prejuízo, ela freia o progresso moral dos seres humanos, ela freia o progresso moral da humanidade, é um obstáculo ao progresso moral da humanidade. Então, é preciso também que a gente entenda que, e os espíritos nos ensinam isso, é um fator interessante que os espíritos nos trazem uma reflexão interessante, que os espíritos nos dizem que o interesse particular, o interesse individual das criaturas é o maior traço de inferioridade que caracteriza a humanidade, que caracteriza a inferioridade humana. É o maior traço dessa inferioridade humana. E é nele, no interesse particular, que o egoísmo expõe a sua face mais cruel, uma vez que, para fazer valer o seu interesse particular, o homem desconhece limites e desconhece também o direito do próximo. Porque se a minha preocupação é com o meu interesse particular, o interesse do próximo não é levado em consideração, né? O direito do próximo não é levado em consideração, porque eu tenho que fazer valer o meu interesse particular. Continua, então, Emmanuel. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazer a Terra ascender na hierarquia dos mundos. Essa é uma afirmação de Emmanuel que nós temos que ver com muito cuidado, para não cometermos enganos. Quando Emmanuel fala que ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazer a Terra ascender
né? Como ele diz aqui, ascender na hierarquia dos mundos. Emmanuel não está falando de uma religião organizada. Emmanuel não está falando de um rótulo, não está falando de um nome, né? Emmanuel está falando dos princípios éticos, morais e comportamentais que estão contidos dentro dentro dos princípios que a doutrina espírita nos trouxe. Então, Emmanuel não está falando do espiritismo como religião, mas como conjunto de princípios e valores para o comportamento ético e humano em relação à criatura consigo mesmo, da criatura com o próximo e da criatura com o planeta que nos acolhe, né? Então, é nesse sentido, esses princípios contidos na doutrina espírita nos despertam para isso, e eles é que vão fazer ascender. E esses princípios que estão contidos na doutrina espírita, nós encontramos também em outras doutrinas, em outros princípios religiosos. Por isso que não há que se falar em religião. Aí muitas pessoas dizem, o espiritismo vai elevar a hierarquia, a planeta Terra na hierarquia dos mundos. O espiritismo. Não é o espiritismo. São os princípios que estão contidos dentro do espiritismo. Emmanuel lembra ainda a passagem significativa, simbólica, de Jesus antes do Calvário e diante de Pôncio Pilatos. Lembra Emmanuel que Jesus é o exemplo maior que a gente tem de caridade e que Pôncio Pilatos passou para a história da humanidade como o exemplo do egoísmo. Quando mesmo Pôncio Pilatos sabendo que estava diante de um inocente e que ia condenar à morte um inocente, ele simplesmente lavou as mãos como se não tivesse nada a ver com isso. E ainda disse, que me importa? Olha que coisa interessante, né? Isso é uma coisa longínqua, né? Que se a gente observar, lá se vão, meus irmãos e minhas irmãs, e todos que irão me ver e ouvir, já se vão 2000 anos dessa passagem. E ainda nós continuamos dizendo e ouvindo dizer que me importa? O que eu tenho a ver com isso? Isto não é problema meu. Né? A gente não ouve isso. O que me importa? E esse que me importa, na realidade, ele substitui as ações necessárias que poderiam evitar catástrofes, como Pôncio Pilatos poderia ter evitado a crucificação de Jesus, que para a humanidade representa uma catástrofe, né? Um inocente condenado à pena de morte, sem ter cometido crime nenhum. Se isso não é uma catástrofe humanitária, o que seria uma catástrofe humanitária, né? Então, esse o que me importa, em realidade, está substituindo as ações necessárias que poderiam evitar catástrofes, mortes evitáveis, punições de inocentes e o recrudescimento da barbárie e da violência física e emocional, das quais somos todos testemunhas diariamente. E muitas vezes, porque dizemos, que me importa? Passamos a ser solidários com este comportamento, com estas barbáries. E também acabamos sendo coautores de tudo isso pela nossa inação e pela nossa covardia. Parecem coisas tão distantes, né? Não sei se vocês concordam, mas são coisas tão atuais, tão reais, né? Que poderiam ter sido escritas ontem para nós começarmos a levar em consideração hoje, né? Muito bem. Vamos, então, agora à segunda mensagem, que é a mensagem de Pascal. Essa mensagem foi escrita na cidade de Sens, em 1862. E o espírito comunicante, o nosso missivista, né, Pascal, enquanto Emmanuel compara o egoísmo a uma chaga, Pascal inicia a sua mensagem comparando o egoísmo a uma couraça que cobre os corações e nos alerta da necessidade de combatermos essa couraça a fim de tornar os nossos corações mais sensíveis aos sofrimentos alheios. Então, enquanto Emmanuel fala que o egoísmo é uma chaga da humanidade,
Pascoal diz que é uma couraça, é uma armadura fortemente construída que nós colocamos em volta do coração para tirar do coração, ou aí o coração como símbolo do sentimento, a sua sensibilidade, a sua capacidade de se comover, de se enternecer, de se sensibilizar com o sofrimento alheio. E aí completa Pascoal com uma frase exemplar, que diz assim: a rigidez mata os bons sentimentos. Nossa, como nós somos rígidos em muitos momentos, e essa rigidez, que representa a couraça em que envolvemos os nossos sentimentos, os nossos corações e até as nossas inteligências, né? Essa couraça, essa rigidez impede que nós nos sensibilizemos, impede que nós façamos aquilo que tem que ser feito, impede que nós digamos aquilo que precisa ser dito no momento oportuno, na hora precisa. E aí nós perdemos grandes oportunidades da prática do bem, do amor, da caridade. Nós perdemos grandes oportunidades de progresso e de crescimento espiritual, porque, repetindo Pascoal, para fixarmos, a rigidez mata os bons sentimentos. E aí nós precisamos lembrar o Mestre Jesus, que nos inspira e que nos serve a nós, espíritas, ou que nos dizemos espíritas, nos serve de modelo. Jesus nunca foi rígido. Jesus sempre foi assertivo. Ele nunca deixou dúvidas sobre o que ele queria, sobre o que ele queria dizer e sobre o que ele queria fazer. Mas ele nunca foi rígido, né? Ele absolveu a mulher adúltera. Ele se aproximou das pessoas de má vida. Ele foi capaz de ceiar com um homem corrupto, né? Zaqueu. Ele se aproximou, né, pelos dizeres bíblicos, pela história bíblica, ele se aproximou das prostitutas, fazendo de uma prostituta uma das suas principais seguidoras, muito embora isso seja muito controvertido, porque exegetas importantes e respeitados negam que Maria de Magdala fosse uma prostituta. Mas o que corre é que ela teria uma má vida, de alguma forma. E Jesus faz dela o seu principal discípulo, dando a ela a notícia da Boa Nova. Se isso não é exemplo de não rigidez, se isso não é exemplo de um coração doce, magnânimo para com o comportamento humano, que exemplo nós poderíamos ter, né? Esta análise de Pascoal, essa análise que Pascoal faz a respeito da couraça e da rigidez que mata os bons sentimentos, embora distante de nós 159 anos, afinal, essa mensagem que nós estamos estudando é de 1862, também parece que foi escrita ontem. E parece que é para os nossos dias. Porque o que nós temos visto, como nós estamos presenciando a rigidez de sentimentos e valores que se refletem nas palavras e nas ações, muitas vezes, daqueles que, movidos pelo egoísmo e pelo interesse particular, esquecem os mais elementares valores da convivência humana. Por causa da rigidez do nosso comportamento, nós esquecemos muitas vezes os elementares valores da convivência pacífica e generosa entre os humanos. É evidente, meus irmãos e irmãs, que um coração sensível está mais afeito ao sofrimento. Uma pessoa que se condói com o sofrimento alheio, ela sofre junto com aquele que está sofrendo. Porque se não acontecer isso, não há movimento. Se não acontecer essa sensibilidade, se ela não sentir o mesmo sofrimento do outro que sofre, ela não vai se movimentar em estender a mão, ela não vai se movimentar em buscar soluções. Afinal de contas, ser sensível ao sofrimento alheio é também sofrer. E é por isto, e para evitar isto, evitar o sofrimento, que muitos constroem essa couraça emblemática caracterizada por Pascal. É por isso, porque a gente não quer sofrer.
né? A gente não quer sofrer nem os nossos próprios sofrimentos, a gente se revolta, né? Se desespera. Quem dirá, então, ficar assumindo o sofrimento alheio? Né? Muitos vão dizer, eu não sou masoquista. Não, não é isso não, amigo. Não é isso não, minhas amigas. É que se a gente não se sensibilizar, não se deixar sensibilizar e mantiver essa couraça, o mundo será infinitamente uma grande guerra. Sem um coração sensível à dor alheia, à caridade, como propõe a doutrina espírita, aquela caridade que eu falei lá no início, aquela caridade ampla e restrita, é um projeto inviável, impossível de se estabelecer. Assim como Emmanuel, Pascoal vai buscar em Jesus inspiração como exemplo, quando nos alerta advertindo. Quando, olha o que Pascoal nos diz para nós, espíritas, mas para todos, em realidade, nós não estamos falando restritamente a nós, espíritas, temos contato com essas questões. Kardec questiona, assim, de forma efetiva, quando o tomareis por modelo de todas as vossas ações? Ou seja, quando nós vamos tomar Jesus como modelo de todas as nossas ações? Quando? É isso que se torna imperioso. É isso que nos permite dizer que somos cristãos. Quando nós tomarmos todas as nossas ações ao modelo de Jesus. E é preciso que a gente ressalve que Pascoal fala em todas as vossas ações, todas, todas. Não há ação menor ou maior, nem menos importante e nem mais importante. Todas as nossas ações, repito, devem refletir o modelo apresentado por Jesus. E o que é seguir Jesus? E o que é seguir Jesus? Essa é a pergunta que todo cristão deveria fazer, e nós, espíritas, sem dúvida nenhuma, porque ele é o nosso modelo. E o que é seguir Jesus? Seguir Jesus, meus irmãos, é viver os seus ensinamentos, é colocar em prática o que ele nos ensinou, é fazer o nosso roteiro de vida à luz e semelhança do roteiro de vida de Jesus. Não que queiramos nos comparar a Jesus, não, mas para que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e, enfim, englobando tudo isso, as nossas ações reflitam o que Jesus faria se estivesse no nosso lugar. Permitam aqui fazer uma propaganda particular, mas eu tenho um estudo que eu fiz para o Jefa, nesse modelo por via remota, já há algum tempo, já logo lá no início, em que o título é De que Jesus estamos falando? Quem quiser, dá uma olhadinha, está lá no YouTube, que eu trago algumas argumentações nesse sentido e tento fazer, humildemente, eu peço desculpas a vocês se não concordarem, mas eu tento fazer uma separação, uma distinção do Jesus dos cristãos, do Jesus do cristianismo, do Jesus elementar, do Jesus de Nazaré, do Jesus lá da Galileia, do Jesus que estava falando para os discípulos, do Jesus que se encontrava com a mulher cananeia, de Jesus que sentava para cear com Zaqueu, de Jesus que absolveu a mulher adúltera, que curou a mulher hemorroísa, a mulher suja, indigna, do Jesus que se aproximou de Maria de Magdala. Então, deem uma olhadinha lá. Pode ser interessante, pode ser até que vocês discordem de mim. É salutar, é saudável que assim seja, afinal de contas, a rigidez não é boa conselheira, né? Conclui Pascoal. Eu peço licença para vocês para ler o final da mensagem de Pascoal, para evitar que eu não seja fiel ao pensamento dele. Então, vamos ver aqui o que diz Pascoal sobre o egoísmo. Prestem bastante atenção, porque ele toca em pontos assim extraordinariamente comuns aos nossos dias e às nossas necessidades de encontrarmos um pouco de paz social, um pouco de felicidade dentro do que nos é possível no mundo de provas e expiações, um pouco de harmonia, um pouco de generosidade,
um pouco de humanidade, em última instância. Diz assim, Pascoal: o egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade, não haverá descanso para a sociedade humana. Sem caridade, a gente não repousa, não descansa. Não é o corpo, não é a alma. A alma não descansa, a alma não repousa. Digo mais, continua Pascoal, não haverá segurança. O que nós mais vivemos, meus irmãos, nos dias de hoje? Insegurança. Insegurança em todos os aspectos. Não só aquela insegurança material, da violência física, de sair na rua. A insegurança agora está dentro da nossa casa, via internet, via redes sociais, via telefone, via computador. Ela invade a nossa casa. Ela traz a insegurança na informação mentirosa, incorreta, na informação que tem por objetivos atender aos interesses particulares para alcançar objetivos menos nobres e exclusivistas, particularistas. Então, sem a caridade, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses, em que se calcarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. Não é isso que a gente está vendo? Uma corrida desenfreada em busca dos valores materiais, dos valores amoedados, da felicidade material, tanto de não religiosos, de materialistas, quanto de religiosos, que buscam na religião concretizar os seus desejos materialistas, os seus desejos materiais. E, com isso, a gente calca sobre os pés todo mundo, inclusive os familiares. E a gente vê aí, né, o marido se pondo contra a esposa contra o marido, os filhos contra os pais, até investindo contra a vida, contra a segurança física dos pais, por causa de herança, por causa de dinheiro, por causa disso, porque essa corrida é desenfreada, que a falta de caridade e a exacerbação, a couraça, a chaga do egoísmo e do orgulho plantou em nossos corações, em nossas mentes, em nossas inteligências. Vamos agora à última mensagem. A terceira mensagem é a última do nosso singelo bate-papo de hoje, que tem por título A Fé e a Caridade. E é de um espírito protetor e foi escrita na cidade de Cracóvia, em 1861. O espírito missivista, né, o espírito protetor, lembra uma afirmação de que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Vai mais longe. Diz que poderia afirmar que a caridade sem a fé é impossível. Olha, meus irmãos, que coisa interessante, né? É claro que observamos impulsos caridosos, pelo menos de caridade material, aquela que se assemelha à esmola, né? Entre pessoas que não professam nenhuma religião, que são materialistas, ou que não esposam nenhuma fé, especialmente a fé de que trata a doutrina espírita, a fé que se faz acompanhar e é respaldada pela razão e pela inteligência. Mas aqui, o Espírito, autor da mensagem, nos fala de uma ordem social que proporcione a felicidade. E aí, a felicidade não pode ser setorizada e nem particularizada. É felicidade para todos. E sem o sentimento da caridade austera, como classifica o espírito protetor, e que pode inspirar a abnegação e ser capaz de frear os impulsos egoístas. Então, quando a gente fala em ordem social, uma ordem social capaz de tornar as pessoas felizes, essa felicidade
que não é restrita, que não é particularizada, que deve ser ampliada. Quando a gente fala desse tipo de ordem social que proporciona essa felicidade, né, a gente está falando de uma coisa que é muito maior e que transcende, inclusive, as questões da simples fé, dos simples preceitos religiosos. É uma questão social, de tornar a humanidade melhor, de tornar a sociedade melhor, de tornar a sociedade mais inclusiva, a sociedade mais respeitosa com os direitos de todos, uma sociedade que não faz distinção, que não tem preconceito, que não distingue as criaturas, os seus componentes, nem pela raça, nem pela cor, nem pelo credo, nem pela capacidade intelectual, nem pelo poder econômico, nem pelo poder social, pelo poder político, enfim. Né? Quando a gente fala de uma ordem social que todos possam ser felizes, tudo isso está fora, não pode entrar nada disso. E é uma coisa que transcende, inclusive, as questões religiosas. Então, por isso é muito interessante essa colocação que o espírito protetor nos faz. Muita gente, inclusive, né? Tem uma questão interessante que o espírito protetor nos fala aqui. Ele, mais adiante, ele diz o seguinte: a vida terrestre tem que servir exclusivamente. Vejam bem, a vida terrestre tem que servir exclusivamente. É exclusivamente. Não tem paralelo. É exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Ou seja, para acelerar o nosso progresso moral, o mundo físico, o corpo físico e o mundo material servem a esse propósito, facilitam a esse objetivo exclusivo, que é do progresso moral, de exclusivamente nós nos dedicarmos ao nosso aperfeiçoamento moral. Muita gente, a gente ouve dizer, né? Muita gente fala até de forma lúdica o seguinte: eu não vim ao mundo a trabalho, eu vim a passeio. Eu não vim ao mundo a trabalho, eu vim a passeio, eu vim para gozar a vida, eu vim para aproveitar as coisas da matéria, as sensações materiais, eu vim para aproveitar da vida. Será? Será que tem gente que veio ao mundo a passeio e não veio com essa obrigação exclusiva de transformar-se moralmente, de evoluir moralmente, de se aperfeiçoar moralmente? De que vale, meus irmãos e irmãs, a experiência terrestre se, ao sairmos da vida física, não tivermos construído nada de bom? Se sairmos da vida física do mesmo jeitinho imperfeito de quando nela chegamos, de que adiantou? Nós vamos levar alguma coisa daqui? Nem o corpo físico a gente leva. Então, adiantou alguma coisa se a gente sair da vida sem ter feito nada de bom, sem ter adquirido nenhuma virtude? Se a gente sair igualzinho do jeito que a gente entrou, no mínimo, a gente tem que dizer perda de tempo. Uma encarnação perdida, na realidade. Se nós somos materialistas e acreditamos no nada, que a morte é o aniquilamento da individualidade, da inteligência, talvez se compreenda este tipo de pensamento. Eu vim ao mundo a passeio, eu não vim a trabalho. Talvez isso se justifique. Mas esse eu vim ao mundo a passeio e não a trabalho vai ficar sempre restrito ao pensamento. Só o pensamento, só a retórica. Pois que, na prática, meus irmãos, a vida dos irmãos, ninguém é 100% feliz e sempre feliz. Não é. E, por isso, nós precisamos investir não na felicidade material, mas na felicidade, na paz e na harmonia que o progresso moral pode nos proporcionar, se nós estivermos exclusivamente dedicados a ele.
Mas se nós acreditamos, por exemplo, em algo que sobrevive à morte do corpo físico, se temos uma fé, se esposamos uma crença, investir todas as nossas energias e capacidades na materialidade da vida é perda de tempo e é fato gerador de grandes prejuízos e grandes decepções. Conclui, então, o espírito protetor que nos proporcionou essa mensagem. Com efeito, só a poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos. Só, meus irmãos, através de sacrifícios mútuos, só através de concessões é que nós podemos pegar o amálgama que é a humanidade, com todas as diferenças. Somos todos individualidades indiferentes uns dos outros. Isso só pode ser harmonizado à custa de muito sacrifício, de muitas concessões, de muita paciência, de muita caridade, na realidade. Sem sacrifício mútuo, sem renúncia e abnegação, não se constrói uma sociedade harmônica e eminentemente feliz. Vou mais longe, e quem está nessa situação vai me entender muito bem. Sem abnegação, sem renúncia, sem sacrifício mútuo, sem paciência, sem caridade, não se constrói nenhum casamento. Não se constrói nenhuma vida em comum entre duas pessoas, que dirá quando fica mais complexo com a vinda dos filhos. E aumentando ainda mais a complexidade, se nós ampliarmos o nosso sentimento familiar para toda a humanidade. Sem isso, sem renúncia, sem abnegação, os que são casados, os que são pais e são mães, sabem o peso, o valor da renúncia, da abnegação e do sacrifício mútuo. Sacrifício mútuo. Pode até ser que em algum momento um se sacrifique mais do que o outro. No casamento isso acontece. Mas sempre há o sacrifício de um lado e o sacrifício de outro. E até porque esses sacrifícios eles estão diretamente ligados aos nossos compromissos espirituais. Aquilo a que temos que aprender, evoluir e progredir, né? Encerrando a sua mensagem, o nosso encontro de hoje, o espírito protetor ressalta um ponto comum que liga, que faz solidária, que harmoniza como um traço comum as três mensagens, que é o seguinte, é muito simples, que cada um empregue os esforços a combater o egoísmo em si mesmos, certos de que esse monstro devorador de todas as inteligências é o causador de todas as misérias do mundo terreno. Triunfaremos, nos dizem os três espíritos que se comunicaram conosco. Triunfaremos se a caridade nos inspirar e nos sustentar a fé. Era isso, meus irmãos, que nós tínhamos para essa tarde generosa de domingo. Eu chego ao final do nosso encontro, como sempre, agradecendo a paciência, a atenção e a generosidade daqueles que vão me ouvir, que vão me assistir, desejando a todos sempre muita paz, muita paz.